Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria que estamos de volta para o nosso encontro semanal, né? Agradecendo a Deus por tudo que vivemos essa semana. Hoje com uma surpresa, não é, Eduardo? Duas surpresas, sim, né? Sim, Primeiro, sim. O início de um novo livro de Joana de Ângeles. Mas essa já havíamos falado, não é? Mas na companhia de alguém muito especial, agradecemos muito a Joana pela oportunidade, não é? De nos ter possibilitado. Está aqui conosco ela, Yasmin Madeira. Seja bem-vinda, Yasmin. Gente, eu estou muito emocionada, Miranda, Eduardo, por estar aqui com vocês. Uma emoção imensa também, até por sentir uma presença muito especial, espiritual, que vocês já imaginam, né? Do nosso querido irmão que nos chamou para cá há alguns anos, né? E nós ficamos assim imensamente felizes, muito felizes de estar aqui e sentir esse aroma de Gerson Monteiro. Né? Ele andou me rondando essa semana, 2 dias eu percebi. Gente, que alegria ver esse irmão lutador tão bem disposto, alegre, forte, conduzindo também do plano espiritual as atividades dessa casa divina que é a nossa Rádio Rio de Janeiro. E estamos aqui também fazendo companhia. Deixa que ela apresente. Yasmin, cabe a você agora. Mamãe de Yasmin Madeira. Fala dela aí, ela está aqui nos acompanhando. Pois é, gente. A minha mãezinha, que vai fazer 90 anos, dia 14 agora de julho, está aqui conosco. Mamãe, fala um oi aí. Oh, meu Deus, pouquinha idade, né? 90 anos, já tem falhas. A presença dela hoje aqui nos lembra quando a Nádia teve a última vez lá no Filhos de Deus para conversar com o Amazonas. Nádia, né? do Couto Vale. Nádia do Couto Vale. Ela foi fazer um estudo para nós na época de Natal e ela levou a mãezinha dela também. Olha, né? Que bom. A nossa Nádia também tão querida, né? Felicidade estar aqui com vocês, viu? Um prazer grande que a gente tem de estar participando. Aproxima o microfone dela ali, ó, para ela falar mais pertinho. Leva para ela aí, ó. Gente, mamãe com 90 aninhos, hein? Não é? 90. Cheia de plenitude. Em plenitude, né? Imagine. Nós somos imortais, né? Então a minha avó, mãe da minha mãe, ela me dizia: minha filha, eu tenho que estudar ainda, por isso que eu assisto tantos programas da área da saúde, porque assim que eu desencarnar eu vou ver se eu me engajo em uma atividade para poder estudar medicina no plano espiritual. Então o espírita, ele não vê com assombro a morte, porque sabemos da imortalidade, não paramos de sonhar, de ter planos, de nos preparar para a vida verdadeira. E isso é lindo demais. Pois é, né? Então, amigos ouvintes, olha só que presente, não é? E Deus, ele é misericordioso, esse amor infinito, todos os dias ele nos brinda. E, na maioria das vezes, não percebemos porque esquecemos de expandir esse olhar de ver e ouvidos de ouvir. Nós estamos hoje iniciando o livro Plenitude, já vou colocar aqui depois como referência quem está junto conosco no início do livro, da leitura, do estudo. E nesta obra é interessante, nós iniciamos com o Mestre de Amor, estudamos Jesus e a Atualidade, o Homem Integral e agora o 3º livro da série psicológica. Esse livro, ele é um presente porque nós vamos observar o trabalho da Joana. Eu estava ouvindo um pouco a Iris Sinotti, ela falando que sempre que o Divaldo estava recebendo algum livro da série psicológica, ela ficava imaginando qual seria o título, né? Qual seria o nome que a espiritualidade ia designar para o conteúdo que compõe aquele livro. E quando ela vê plenitude nesse livro e vai abordar tanto sofrimento, ela diz que só no final do livro é que ela entendeu, sentindo mesmo, o que tem a ver plenitude com sofrimento, não é? Então nós vamos agora passar logo a nossa leitura, aproveitar o tempo da Yasmin.
conosco. Eduardo faz a leitura. Nós vamos para o prefácio. Então vamos lá, vamos iniciar. Ela prefaciou o livro em 17 de outubro de 1990. Esse livro aí, mais um livro muito especial, né? Agradecendo a dedicação também do médium Divaldo Pereira Franco, trabalhador incansável, né? Divulgador da nossa doutrina, e como médium nos trazendo livros maravilhosos aí, através de Joana de Ângeles e tantos outros espíritos. Então, iniciando aqui o livro Plenitude, a nossa Joana vai nos dizer o seguinte: filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para libertação dele resulta em malogro lamentável. Eu já vou dar uma paradinha aqui, Yasmin. Aqui é assim, a gente vai lendo, porque não tem como ler Joana direto sem a gente parar, porque cada frase, cada parágrafo traz ensinamentos muito profundos. E o nosso objetivo aqui não é correr com a leitura, mas é realmente aprofundar, meditar sobre o que Joana nos traz. E uma das questões que ela coloca é o sofrimento. E nós espíritas somos muitas vezes acusados, entre aspas, por companheiros nossos de outras religiões, ou até simpatizantes da doutrina, que nós somos apologistas do sofrimento. E não é bem assim, não é, Yasmin? De forma alguma. Na realidade, nós sabemos que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, ela vem com uma necessidade ou de resgate, ou de evolução, e muitas vezes até para nos auxiliar. Mas o sofrimento é a nossa resposta a essa dor. Então, a doutrina espírita nos explica a razão desses desafios que nos batem à porta. No entanto, trabalha em nós a resiliência para que, não na conformação que para de lutar pela felicidade, mas no entendimento do porquê e do para quê daquela dor estar na nossa vida, nós não chafurdarmos exatamente no sofrimento, mas nós nos utilizarmos daquele momento desafiador para amadurecermos, para nos elevarmos, para a compreensão da vida e lutarmos para, mesmo diante da dor que nos bate à porta, nós lutarmos sim pelo equilíbrio, pela harmonia e pela paz. São os desafios mesmo, mas que nos concitam a bater-nos na porta que ela vai se abrir. Buscai e achareis. Batei a porta e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e quem procura acha. E nós procuramos sim a harmonia, a paz, o equilíbrio, que são a fonte da felicidade real. A Yasmin estava falando aí, eu lembrava da mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, quando Joana é um espírito amigo que assina a mensagem, mas Divaldo nos diz que em realidade quem se apresentava ali era Joana de Ângeles, falando sobre a paciência. E ela inicia falando sobre a dor. E é interessante ler só o início para nós refletirmos, já que a Yasmin colocou a questão da diferenciação entre a dor e o sofrimento. E nessa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, um espírito amigo, Joana de Ângeles, diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, algumas pessoas leem isso e não entendem, mas como a dor, né, lembrando aqui do nosso Aloysio Guigino, sim, o despertador. Né, a dor nos faz despertar, Maria de Fátima Miranda. Porque não tem como... a evolução não tem como se dar sem momentos de crise, né? E essa crise, ela vai gerar um sofrimento natural. Mas aquele sofrimento que é a exacerbação da nossa rebeldia, esse é dispensável, né? Porque sem crise nós não vamos crescer. Mas viver não é sofrer. Então, quando nós compreendemos que nós somos sementes da boa árvore que é Deus, mas não conseguimos ainda
desenvolver a maturidade própria para valorizar essa condição de filho de Deus, é natural, não é, que essa dor dilacere nossa alma. Tanto que nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, não é? Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos observar que esse sofrimento com resignação é esse contato com a dor, mas buscando significar essa dor. Então, é importante para nós, hoje, com o Evangelho, à luz da doutrina espírita, observar, assim como nós precisamos atentar para o verdadeiro sentido da vida, analisar o verdadeiro sentido do sofrimento em nossa vida. Porque, se não for assim, nós nos sentimos impotentes de caminhar. E nós somos aquele aluno rebelde, mas temos um mestre de primeira. E ele espera essa nossa receptividade para que as situações que vão gerar o nosso amadurecimento não nos aniquile, ainda que momentaneamente, porque aquelas criaturas que, desiludidos, vão para o suicídio, vão para os vícios, de uma forma tão sofrida quanto nós vemos na sociedade, é porque eles se sentem aniquilados, impotentes. Mas, na realidade, essa sensação de impotência é porque nós nos distanciamos do chamado divino. Não é? Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, que Ele nos ama, mas quando André Luiz nos coloca como co-criadores, é porque quando entramos na sintonia do Pai, nós desenvolvemos a nossa capacidade de espírito imortal sem tanto desespero, porque nós sabemos que existe um curso natural para a nossa evolução. Nenhuma semente se sente árvore, mas intimamente ela traz a árvore. Então, nós, por um período muito longo da nossa vida, nós fizemos uma leitura errada para o nosso olhar de agora. Mas ainda era uma leitura ajustada, porque não tínhamos como fazer diferente. Então, nós vimos Jesus como um ser à parte, criado já perfeito, e que era inalcançável por nós. Mas não tínhamos maturidade para compreender de outra maneira. Mas a partir do momento que nós lidamos com uma doutrina, com a filosofia que descrucifica Jesus, né? E que nos mostra o caminho mais ajustado para seguirmos com ele, isso precisa ressignificar toda a nossa vida. Porém, ainda tem um detalhe, mesmo racionalizando tão bem a doutrina espírita, na vivência é um desafio, porque a nossa emoção ainda não está na mesma cadência da razão. Né? Costumo falar para o Eduardo, racionalmente nós já amamos, porque nós sabemos o que é o amor, como devemos agir, né? A quem amar, mas nós não temos ainda a vivência do amor, ao nível que um dia teremos. Então, racionalmente nós já amamos, mas emocionalmente, na prática, vira e mexe a gente, né, titubeia um pouco. Mas vai chegar um momento que os passos serão sequenciados, a razão com a emoção. Então, mas para que esses passos se ajustem, nós temos que compreender o verdadeiro sentido da vida, o objetivo da reencarnação, não é? E o porquê da dor. Porque a dor, ela vai estar presente em nossa jornada durante um período longo ainda. Agora, a nossa maneira de lidar com ela vai suavizar ou não as marcas que ela vai deixar em nós para que essa luz brote um dia. Não é? Aí lembro sempre um amigo nosso que faz o estudo do livro dos Médiuns, o Paulo Renato, certa vez no estudo ele dizendo, Kardec elaborou a escala espírita, para que nós pudéssemos ajustar ali os níveis de maturidade espiritual de cada um no seu devido momento. Mas, grosseiramente falando, existem 2 tipos de espíritos. Os dóceis, à vontade do Senhor, e os rebeldes. Enquanto somos movidos pela rebeldia, aí vem dilacerando esse sofrimento que é dispensável. Exatamente. Miranda, eu fico pensando no quanto nós estamos sendo chamados com esse conhecimento doutrinário para irmos apaziguando as nossas emoções, porque as emoções são aquelas potências que começaram a brotar na época do animal mesmo irracional. Agora nós estamos tendo o pensamento contínuo que como animal não tínhamos. Tínhamos lampejos, mas estamos
crescendo nessa questão. Estamos nos tornando mais humanos. O fato de nós estarmos ocupando um corpo físico não quer dizer que nós já estejamos no auge da potencialidade humana. Nós estamos caminhando. Inclusive, o nosso próprio cérebro, segundo nos falam os estudiosos, é pouco utilizado, ainda tem muito e muito mais a ser utilizado. Então, nós estamos caminhando. Então, quando vemos sentido, e a doutrina espírita nos explica tão bem isso, como a Miranda falou, quando vemos sentido no sofrimento, parece que nos alarga a razão e parece que a nossa emoção se apazigua e nós começamos a criar essa sintonia entre o pensamento e entre a sensibilidade. E nisso nós estamos na conquista. Já muita coisa conseguimos caminhar. Então, e esse livro da Joana, eu acho que ele é todo um caminhar que nos ajuda nisso, a dar sentido ao sofrimento, para que aí nós possamos nos perceber na plenitude. Sim, sim. Quem está chegando agora, né, deve estar sem entender nada. Pois Você está ouvindo o programa Momentos com Joana, iniciando o estudo do livro Plenitude, na companhia do Eduardo, da Yasmin Madeira, da mãezinha dela aqui do lado, e o Vinícius lá na técnica. Nós estamos ainda no prefácio, não é? Isso, vamos Eduardo, ao segundo adiante. parágrafo aqui, ler mais um pouquinho, nosso tempo já está acabando, passa rápido, e Joana continua dizendo o seguinte: pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução, a eutanásia e o aborto como mecanismos de fuga para superar as situações aflitivas e a pena de morte como recurso punitivo, em demonstração de conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. O utilitarismo e o hedonismo, sobre os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis pela óptica distorcida da realidade, de que desejam libertar-se. Certamente, o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura, a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Vamos continuar aqui que entrou uma ligação. Vamos nós. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se selvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. O sofrimento, em face das injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo o mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. De Krishna a Buda, a Jesus a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza,
refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Antecipando essa conduta odierna, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem um ambiente que está localizado, para aprender a ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. E aí, Yasmin, ela toca aqui na questão da doutrina espírita, né? Como a nossa doutrina nos auxilia no entendimento dos porquês da vida, né? Das perguntas que a filosofia faz. Por que sofremos? Por que pessoas boas passam por tantas provações enquanto outras que fazem o mal parecem prosperar? Por que uns nascem desde cedo passando por grandes dores, enquanto outros nascem na opulência? O Espiritismo vem de uma maneira racional nos explicar o porquê da dor e do sofrimento na vida humana. E isso nos alivia as dores da estrada, porque nos faz perceber da onde nós viemos. O Espiritismo nos explica como essa doutrina fantástica, a síntese do conhecimento humano, de onde nós viemos, qual o sentido da nossa vida, o sentido do sofrimento e para onde nós vamos. Então, todo esse conhecimento, ele nos traz uma perspectiva nova da existência. Eu falava no começo da questão da minha avózinha, que desencarnou com 94 anos, e vivia me dizendo, né, que ela assistia os programas da área da saúde porque queria ser médica no plano espiritual e não queria chegar no plano espiritual sem ter um mínimo conhecimento. Eu achava isso assim formidável. Quando ela já sentiu próxima à desencarnação, ela pediu para minha filha do meio reler para ela, que ela já não estava mais conseguindo ler, aquele livro Voltei, do irmão Jacó. Ela dizendo, eu preciso me preparar bem, porque vai ser maravilhoso. Então, é um outro sentido. Aí eu dizia, vó, a senhora não está feliz com a gente? Como vai ser maravilhoso? A senhora não viu o nosso sofrimento? Ele trata com tanto carinho. E ela disse, não, minha filha, mas eu vou estar aqui com vocês. Só que eu não vou estar com o corpo já tão alquebrado. Eu já vou estar podendo estudar também. Que legal, que legal. Isso não é fantástico? É fruto da vivência espírita. Do sentimento, não é? Não é verdade? Isso aí. Então não tem mais aquele medo do nada. Não, as situações, os reveses, as dificuldades passam a ter um sentido. E nós procuramos aproveitá-lo. Para que eu estou passando por isso? E que sentido tem essa dificuldade na minha vida? O que entendimento isso me traz? Então, tudo isso vai nos dando o suporte para conquistarmos já nessa encarnação a harmonia que dá toda a base para a felicidade. Estava aqui sinalizando para Yasmin, porque infelizmente o tempo é implacável. Está acabando. Está acabando esse momento maravilhoso, né? Primeiro programa aí com o estudo do livro Plenitude, recebendo a nossa querida amiga Yasmin Madeira, sua mãezinha. Um presente para todos nós e para os nossos ouvintes internautas, Miranda. Agradecemos a Jesus e fica a pergunta, porque vamos continuar um pouco no outro programa, não é? Perguntando, será que todos nós sofremos da mesma maneira? E por que não? E por que sim? É isso aí. Um abraço. Muita paz a todos. Obrigada, meus irmãos queridos. Muito bom estar aqui. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.